Olá, eu espero que todos estejam bem. É com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui, mais essa semana, dando continuidade aos nossos estudos, conhecendo a filosofia espírita através do Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte segunda do Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos, no capítulo 6º da Vida Espírita, tratando sobre espíritos errantes, espíritos que já se encontram no mundo espiritual. E a questão é número 230, que Kardec faz uma pergunta aos espíritos que foi a seguinte: na erraticidade, o espírito progride? A resposta é a seguinte: pode melhorar-se muito, tais sejam a vontade e o desejo que tem de consegui-lo. Todavia, na existência corporal é que põe em prática as ideias que adquiriu. E assim termina a resposta dos espíritos. Ou seja, quando nós estamos no mundo espiritual, também lá temos oportunidade de aprender. Nós não ficamos lá parados sem fazer nada. Nós estamos também sempre numa continuidade de aprendizado e evolução. O espírito não para, Deus não para, então também nós somos, obra da divindade, o tempo todo estamos evoluindo, progredindo. Então, enquanto estivermos no mundo espiritual, teremos oportunidade. Obviamente que isso depende da vontade, do livre-arbítrio de cada espírito, de cada ser. Porque nós somos seres que possuem essa atribuição. Nós podemos escolher fazer tal coisa ou não fazer. E quando nós não estamos mais encarnados, quando nós desencarnamos e vamos para o mundo espiritual, que é onde, na erraticidade, lá também temos e nos é oferecido condições de continuar trabalhando em prol da nossa evolução, em prol do próximo, porque lá também é uma sociedade perfeita. Lá a divindade nos dá essa condição. Agora, depende da vontade de cada um, da condição que cada um está. E à medida que o tempo vai passando, o espírito vai se despertando, porque existe uma necessidade, a dor, o sofrimento, a dificuldade que o espírito tem às vezes, ele é provocado a esta melhora. Então nós vamos sempre buscando isso, porque nenhum espírito, que vai se tornando cada vez mais atingindo a sabedoria, ele sabe muito bem que se ele ficar parado e não evoluir, ele vai perder a condição de estar numa condição melhor. Nenhum espírito gosta de ficar no sofrimento, gosta de ter dificuldades. Então ele quer passar por elas. Agora, para passar dessas dificuldades, ele precisa buscar o que? O conhecimento moral e intelectual. Então, quando nós estamos na erraticidade, no mundo espiritual, lá também é nos oferecido. Depende da vontade, do livre-arbítrio nosso buscar esse conhecimento, buscar essa ajuda. E também tem a questão da condição. Nós vamos evoluindo gradativamente, o espírito vai se despertando gradativamente na medida que ele vai sendo provocado, A gente vai se impulsionando, porque, como já disse, a dor, o sofrimento, chega um momento que o espírito ele para, reflete e vê que o caminho, a rota que ele está seguindo não é uma rota boa. Então ele precisa repensar e recomeçar. Então ele vem buscar auxílio, vem buscar luz, e é neste momento ele terá todo o apoio, porque nós somos atraídos por aquilo que nós pensamos, fazemos, buscamos. O Espírito Miramês faz um comentário sobre isso chamado Progresso na Erraticidade. Ele diz o seguinte: na erraticidade, o espírito estuda as leis gradativamente, de acordo com seu interesse por elas. A consciência é um livro sagrado em cujas linhas Deus escreve o estatuto que devemos respeitar, procurando vivê-lo. Está aqui na nossa consciência, E por isso que é importante a reflexão dos nossos atos, como é que nós estamos vivendo a nossa vida. Quando nós sentimos alguma coisa e aquilo é um sentimento, às vezes, que não é um sentimento voltado para o bem, nós paramos, refletimos, analisamos por que estamos pensando aquilo. Quando nós fazemos isso, nós estamos, de fato, evoluindo. Mas quando nós passamos por aquilo de forma automática, vai consumindo a gente, A nossa energia vai se desgastando porque nós ficamos presos. E o ideal é que a gente pare, pensa, reflita, para que a gente possa vencer esses impulsos, esses hábitos ruins, O espírito em que falta maturidade não consegue colocar em prática no mundo espiritual o que aprendeu por teoria, mas aquele que já consciente das verdades se apura cada vez mais em qualquer lugar em que se encontra, porque em todas as dimensões Deus lhe dá oportunidades de melhorar, de construir o seu céu no ambiente da intimidade, ou seja, como nós estamos percebendo as coisas que acontecem à nossa volta, como está o nosso sentimento e como nós estamos agindo. Essas reflexões mudam a nossa rota. Se nós ficarmos no piloto automático e rodar simplesmente em torno do próprio eixo, vamos dizer assim, talvez nós perderemos a oportunidade de evoluir numa existência porque nós não estamos fazendo essa reflexão
como diz aqui, o nosso íntimo, né? Só nós conhecemos, só nós podemos saber o que está afetando a gente e como é que nós possamos refletir sobre aquilo, né? A carne é uma escola grandiosa, onde aprendemos com os recursos dos problemas, da dor, dos infortúnios, do Calvário, a despertar de nossos valores que nos ajudam a nos libertarmos das paixões perniciosas. Vejamos os grandes santos que, sofrendo todos os tipos de dor, empregaram variados sacrifícios para ajudar os outros, e nada os impede de dar exemplos de serenidade e de amor ao próximo. Quantos seres já passaram, né? Quando nós falamos de santo aqui, nós estamos dizendo seres bem evoluídos que serviram de exemplo. Em todas as religiões, em todos os momentos da humanidade, sempre tivemos seres que vieram, né? Espíritos missionários que Deus nos envia de tempos em tempos, porque às vezes a humanidade está indo num caminho e precisa desses seres com maior sabedoria para mudar a rota e nos ajudar a seguirmos uma direção correta. Então, de tempos em tempos, teremos sempre espíritos de ordem mais elevada frequentando aqui o ambiente da Terra para nos apoiar. Além dos outros que aqui estão no nosso dia a dia, né, pessoas mais próximas que estão numa condição às vezes mais elevada que a gente, que também nos dá direcionamento para seguirmos no caminho certo. Então devemos prestar atenção. Talvez nós estejamos perto de nós, tenhamos perto de nós, né, pessoas, espíritos encarnados que servem sim de referência. Não numa grandeza tão elevada, porque se nós estamos aqui, porque nós precisamos evoluir, mas nos ajudam a passar por problemas, servir de inspiração, de exemplo, né? E nós devemos capturar essas pessoas, né, que estão aqui encarnadas, que nos ajudam a sair do sofrimento, a trazer ideias inovadoras para problemas antigos, né? Então, o que? A reflexão, né? Essa análise das dificuldades que nós temos. Será que é por todo sempre? Não. Temos que pensar naquilo que está dentro de nós e despertar para isso, né? São luzes que Deus acende na terra, pelas quais os sofredores de todos os tipos encontram alívio e se empenham nas mudanças íntimas, pela força dos exemplos desses missionários do bem. De fato, ao espírito envolvido em fortes paixões, torna-se difícil livrar-se delas no mundo espiritual, bem como encontra mais facilidade para progredir como encarnado, pelo ambiente agressivo na Terra e pela dor que nela impera. Ou seja, novamente, o que nós aprendemos no mundo espiritual, enquanto nós estamos na erraticidade, lá é a teoria. Aqui, quando nós estamos vivenciando a dor, o sofrimento, né? Às vezes aquela situação que você tem um problema na família, um problema no trabalho, um problema na sociedade, e aquilo se torna, né, uma coisa crônica e vai crescendo e crescendo. Se nós não tivermos essa habilidade de entender o que aquilo quer dizer na nossa vida, nós podemos jogar fora uma existência, porque nós tivemos a oportunidade, enquanto nós estávamos no mundo espiritual, para aprender a lidar com aquela situação, pedindo até aquilo como se fosse uma aprovação para nós, e quando chega a hora, acabamos novamente errando. Por quê? Porque nós temos que ter o quê? O despertamento, essa consciência. A doutrina dos espíritos nos ajuda com isso, porque nós temos que pensar que não é só essa existência, existe a próxima existência, que é o mundo dos espíritos. Como é que nós chegaremos lá se simplesmente nós tivermos uma vida louca, sem freio, sem nenhum tipo de pensamento analítico, né? Simplesmente a gente vai no piloto automático. Não é isso, né? Eu acho que essa reflexão, esse despertar está dentro da gente e a gente tem que alimentar isso no dia a dia, porque conforme as coisas vão chegando, nós vamos fazendo escolhas mais serenas, mais sábias, que vai nos elevando e vai nos trazendo uma condição de espíritos mais evoluídos. Porque a dor, o sofrimento, como foi bem dito aqui, são o quê? São os obstáculos necessários para saber se nós estamos consolidados, né, no nosso progresso espiritual. As religiões são meios que o Senhor usa para ajudar as almas em caminho. E com a maturidade de muitas, as bênçãos maiores chegaram com o nome do Espiritismo. A princípio muito combatido, porém os homens pouco evoluídos não conseguem apagar o sol com um simples não. A vontade de Deus é sempre confirmada pela presença da caridade e do amor. As religiões servem de impulsionamento e cada ser humano tem uma religião proporcional ao grau que ele entende. Na medida que o tempo vai passando, ele vai buscando as respostas. E o Espiritismo veio para completar isso. E nós temos que aproveitar o Espiritismo, né? A doutrina dos Espíritos, que nos alerta da vida futura, que nos alerta que é fazendo o bem,
estamos nos ajudando e garantindo, né, na existência seguinte uma condição melhor, até que nós possamos atingir a condição de espíritos perfeitos. Então a doutrina dos espíritos, ela é muito esclarecedora, porque mostra exatamente o caminho, a rota que nós precisamos andar. Não é simples, não é da noite para o dia, é uma construção, temos que estar sempre buscando isso, né? Os encarnados já despertos pela luz da verdade devem procurar admoestar os que têm ouvido para ouvir e os olhos para ver acerca do Evangelho de nosso Senhor Jesus, né? Em espírito e verdade, para que essas almas comecem ainda na matéria a se melhorarem e possam continuar suas reformas morais na erraticidade. Pois a luz desconhece barreiras e não há escuridão que ela não ilumine. Devemos enaltecer o bem, dando mãos na sua vivência, pelo menos nos esforçando para tal. Ou seja, muitas vezes estamos até cansados, às vezes um pouco entediados, mas o esforço no bem é necessário. Devemos nos impulsionar, nos jogar para frente, no bom sentido, né, de fazer o bem. Então, às vezes, a gente quer ficar de braço cruzado diante de uma situação, mas se veio até nós, então vamos parar a pensar por que veio até nós. Qual é o sentido? Aquilo vai voltar novamente, porque pode ser uma lição que a gente não aprendeu. Enquanto a gente não passar por aquilo, aquela situação vai estar sempre voltando, porque é necessário passarmos por aquilo, né, para realmente consolidar o conhecimento, né? Quando nos modificarmos por dentro, o exterior aceita o comando interno, passando a mostrar o que somos, irradiando os valores conquistados, né? O mundo espiritual se apresenta como escola de primeira grandeza, preparando a alma para as lutas no corpo físico, a guerra na intimidade, de modo a conhecer a si mesmo e adquirir, na conquista do dia a dia, os valores que já existiam na sua intimidade adormecidos. O espírito progride na erraticidade, todavia, se não tem um certo preparo, encontrará grandes dificuldades, mas se já tem o princípio do amor aflorado no coração, esse cresce em todos os seus caminhos. O encarnado deve aproveitar a oportunidade, pois está ficando cada vez mais difícil esse prêmio. O Evangelho de Jesus, bem entendido, é o caminho, a verdade e a vida. Como ele o faz, para que, ao chegar na erraticidade, o espírito tenha na fronte o selo do começo da reforma dos costumes e a luz como garantia de discípulo honesto. O despertamento está em nossas mãos. Jesus nos espera, estendendo a destra para nos guiar em direção a Deus. E assim termina o comentário do Espírito Miramês. Então veja, o progresso está em todo lugar, seja aqui, né, na vida material, seja na erraticidade, na vida espiritual. Se Deus é a divindade que criou tudo isso, ele sempre nos oferecerá essa condição em qualquer lugar que estejamos. Cabe a cada um de nós buscarmos essa condição. E o esforço no bem, queria fazer um fechamento sobre isso, né? Nós estamos buscando a condição de espíritos perfeitos. E uma pré-condição é amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, se nós não estivermos todos com este pensamento de fazer o bem ao próximo, automaticamente também estamos fazendo o bem a nós mesmos. Como é que nós chegaremos nessa condição? Então, o esforço no bem é necessário. Então, todas as vezes que vier condição, situações que está batendo ali a nossa porta ou está chegando na nossa vida no dia a dia, nós devemos ter essa reflexão. O esforço no bem é o que nos colocará numa condição futura melhor. Quando nós não estivermos mais encarnados e estivermos no mundo dos espíritos, o que será levado em conta, com certeza, dentre outras coisas, mas aquela que mais importará é a condição que moral nossa, o esforço no bem, o amor ao próximo, né? Então, eu acho que essa é a principal mensagem que eu gostaria de deixar para vocês aqui nesta reta final aqui da nossa conversa, ok? Mais uma vez eu agradeço o tempo e até a próxima semana, se Deus quiser.